Por que que todo coletivo de artista fracassa no longo prazo? Todo coletivo de artista acaba, e o português, claro, dá merda no médio e longo prazo. Fica aí que a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Salve, salve, rapaziada. E agora eu tô começando falando o assunto do texto, né? O pessoal falou, cara, começa com um gancho pra poder a galera já saber o que vai acontecer. Tô tentando aplicar isso, mas eu não consigo largar o meu salve, salve, rapaziada. Meu cumprimento a todos vocês. Sejam bem-vindos a esse canal. Já se inscreve aí que todo dia de segunda a sexta a gente tem um vídeo novo sobre o mercado da música e seus afins, né? Sobre a mentalidade do artista, às vezes até sobre o espírito do artista, porque quando a gente fala de música a gente não está falando só de coisa material, mas também de coisa espiritual, beleza? O vídeo de hoje é um vídeo muito importante para você poder entender, né, esse movimento de coletivos de artistas, mas eu quero mostrar aqui para vocês como que isso tende a acabar. E de que lugar eu vou falar isso? Eu vou falar de um lugar que viu isso acontecendo praticamente pelo menos 2 vezes, tá? Eu fui o primeiro empresário da 1kg, um dos maiores grupos de rap nacional, talvez um grupo que revolucionou a música brasileira. Eu tenho muito orgulho de ter sido o primeiro empresário, o primeiro manager a chegar com uma música de rap no top 1 do Spotify. Deixe-me Ir, do meu parceiro Baviera, Kinushi, Pablo Martins, CT e Ariel Medella, os compositores. Foi a primeira música de rap a chegar no top 1 do Spotify. Eu era empresário da 1kg na época. E a 1kg ela tinha essa questão de ao mesmo tempo ser uma banda, ser uma gravadora e ser um coletivo, tá? E é muito por conta dessa ideia de coletivo que a empresa foi se desfigurando. Ela não acabou, ela permanece, mas ela se desfigurou da maneira que era e infelizmente ganhou muitas notícias pelos problemas que ocorreram ali e não pelas maravilhas que aconteceram, que também foram muitas, tá bom? Eu tava lá dentro, eu posso falar porque eu vi acontecendo. Eu falo desse lugar, de que quem viu isso acontecendo, e também falo de uma outra experiência, tá? Eu depois abri uma outra gravadora, né? Abri uma gravadora, 1kg nunca foi minha, eu fui empresário, mas não era dono. Depois eu abri a minha própria gravadora, chamada Copo, com a letra K, onde a gente fazia muita coisa pro entretenimento, revelando artistas novos, né? A gente criou um projeto chamado Pitbull do Ano, onde tinha o Leal, o Major RD, o Baviera, né? A gente fez um trabalho muito interessante. E ali na Copa a gente também pegou para poder trazer para o selo, e aí eu já como dono da gravadora e empresário do artista, o Covil da Bruxa, um outro coletivo que estava, meu irmão, despontando aqui no Rio de Janeiro e que na minha visão e dos meus sócios da época era o próximo coletivo que iria acontecer por uma pegada muito mais grime, muito mais drill e por aí vai. E eu também vi aquele mesmo coletivo internamente começar a bater cabeça e dar merda ao ponto que eu não sei, aí eu não posso dizer se acabou de vez ou não, mas a configuração original eu tenho certeza que já foi desmantelada. Então eu vi isso acontecendo 2 vezes, tá? Ao vivo. Tirando as notícias que eu sei, as histórias que eu sei de outros coletivos que também que deram merda, essa é a realidade. E aqui vem o da Massaclan, talvez, na minha visão, né, o maior coletivo de artistas que já existiu, né, do rap do Brasil, que também que tem várias questões que deram problema. Tem também o Bloco 7 aqui do Rio de Janeiro, da onde veio o BK, Lucas Carlos, né, enfim, uma galera aí muito sinistra. E ainda tem um outro coletivo um pouco mais recente, o Fire Gang, da onde veio Borges, Flaco, NG Cedere, MD Chef, Don Like, tantos artistas aí que revolucionaram já o trap brasileiro. Tô dando exemplo aqui, cara, de 1, 2, 3, 4, 5 coletivos, tá? Nesses 5 coletivos, aquela ideia inicial caiu por terra. E a ideia do vídeo hoje aqui é entender por que isso aconteceu, né? Quando uma coisa acontece da mesma maneira, né, ou pelo menos de maneiras parecidas, e o resultado é o mesmo, há algum problema ali por trás. E na minha visão, Rodrigo Lemos, o problema está na questão da hierarquia. Aqui seria legal ter um editor, né, botar aqui um lettering agora, hierarquia, tá? Qual o problema da hierarquia? E aqui eu vou mostrar para vocês por que os coletivos fracassam por uma questão de hierarquia em 3 pontos, tá? Eu consegui aqui, depois de muito estudo, muita análise, muita terapia, inclusive tentar entender e conseguir classificar que existem 3 maneiras de errar numa ideia de coletivo. Pra quem não sabe, coletivo é uma união de vários artistas que, porra, são todos pequenos e eles se unem para poder fazer algo grande. Essa é uma grande estratégia que eu vou falar num próximo vídeo. Talvez seja o próximo vídeo, tá? Se vocês curtirem, me avisa que eu faço um vídeo mostrando por que isso, ao mesmo tempo, é uma maravilha, é uma baita estratégia, mas eles dão errado justamente pela questão da hierarquia. Aqui tem 3 vertentes. A primeira vertente, falta de hierarquia. Quando você tem um grupo de artistas, um grupo de pessoas, e não há uma hierarquia clara de quem comanda aquilo ali, quem é o líder daquilo ali, a tendência é que aquilo ali acabe.
Por que aquilo ali acaba? Porque, cara, no dia a dia, você precisa ter alguém colocando regra nas coisas. Você não pode partir do pressuposto que todo mundo sabe o que tem que ser feito. É muito ingenuidade você achar que todo mundo sabe exatamente o que tem que ser feito. Até porque cada um acha que tem que ser feito de uma maneira, ou de uma forma, ou numa hora exata. Então, para você poder não ter esse problema, né, de dispersão, de falta de energia, né, até de objeção, você precisa ter uma hierarquia. Alguém que no final do dia, numa questão que seja necessário ser resolvida, vai chegar, vai botar ordem na casa e vai falar: não, vai ser assim. Tem que ser assim, tá? Tem que ser assim. Toda estrutura que funciona com hierarquia, tá bom? Vou dar aqui 2 exemplos. Imagina uma família, né? Eu tenho a minha esposa, a gente tem agora o nosso filho, mas a gente, se Deus permitir, a gente quer ter mais filhos. Vamos supor que em algum momento a gente tenha 3 filhos na casa. Tem eu, minha esposa e 3 filhos na casa. São os 5. Imagina se eu decido, né, por exemplo, que a maioria o que decidir tá valendo. Ó, o que a maioria decidir tá valendo. O que vai acontecer na minha casa? Vai dar merda. Imagina, sobremesa todos os dias, as 3 crianças vão votar o quê? Sim! Né? Vamos todos faltar à escola e só ver filme? Sim! As crianças vão decidir por isso, e aí eu e minha esposa vamos perder, né? 3 votos a 2, perdemos. Não dá pra funcionar assim. Uma casa nunca pode ser democrática. Ela tem que ser monárquica, né? Ela tem que ser hierárquica. Mas beleza, não, Rodrigo, esse exemplo aí tá muito longe. Vamos pra empresa então, beleza? Vamos pra empresa. Eu tenho aqui a minha empresa, eu tenho a minha produtora, e eu tenho aqui 10 estagiários, tá bom? Imagina que eu deixo os estagiários simplesmente decidirem o que vai ser feito, como vai ser feito. Eles não podem, e é injusto com eles, tá? Injusto com eles que eu não diga para eles o que tem que ser feito. Inclusive, já teve várias vezes na minha carreira que eu errei ali em não ser um bom gestor e deixei o meu funcionário a ver navios, meio que sem saber o que tem que fazer, perdido. Se o funcionário não tem um plano claro, né, uma meta clara, uma tarefa que ele tem que executar, ele não pode nem ser cobrado por aquilo, e se ele não pode ser cobrado, ele também não pode ser elogiado. Então, dentro de uma empresa tem que ter alguém que vai delimitar, tem que ter o chefe, tem que ter o líder, tá bom? Então, um coletivo de artistas começa a dar problema quando não tem uma liderança clara. Beleza, somos 50 artistas, mas tem que ter um cara, e aí não é 2 ou 3, tem que ter um cara que no final do dia vai ser a pessoa que vai definir o que vai acontecer. Claro que ele vai ter que ouvir, né, as pessoas vão ter que saber ouvi-lo, e aqui a gente vai entrar já no segundo ponto. Então, o primeiro ponto é a falta de hierarquia. Se não há uma hierarquia, se não há uma liderança, aquela estrutura vai ruir, tá? Vai ruir. É igual exército, meu irmão. Pode ter 100 mil soldados, tem que ter um sargento. Mas pode ter 100 mil sargentos, tem que ter um tenente. Pode ter 100 mil tenentes, tem que ter um capitão, né? Tem que ter uma hierarquia, tem que ter alguém que define os rumos daquilo ali no final do dia. Então, o primeiro ponto é esse. Os coletivos que não têm hierarquia, não têm liderança, eles vão acabar. Isso assim, meu irmão, é claríssimo isso, tá bom? E desafio algum coletivo que não tem uma hierarquia, que não tem uma liderança, a me dizer aqui que, porra, foi fundado e tá não sei quantos anos existindo e tendo sucesso e ganhando dinheiro. Duvido, não tem. Tem que ter hierarquia, tá bom? Vamos entrar no segundo problema, que também é com a hierarquia, que é o seguinte: às vezes tem hierarquia, às vezes tem uma liderança clara, só que esse líder não sabe ser líder. Esse líder é o que o pessoal gosta hoje em dia, tá na moda falar, né? Você sabe a diferença de líder e chefe, né? O líder, ele se sacrifica, o chefe, pô, é uma baboseira, né? É tudo a mesma coisa. Mas sim, existem líderes que não sabem ser líderes, que não nasceram para aquilo ali, ou que não têm as habilidades necessárias para poder tocar uma tropa, para poder tocar uma galera, né? Para poder tocar uma família. Então, ou o problema está na hierarquia, não tem hierarquia, ou quando tem hierarquia, o problema está na pessoa, na liderança, que não sabe tomar as melhores decisões, né, que não sabe fazer o jogo político, que não sabe, né, tirar uma outra pessoa dali. Aqui uma revelação, não é uma revelação, né, bem minha, assim, bem pessoal. Eu tenho a convicção assim, que um dos motivos, né, da 1 quilo ter se desfigurado tanto quanto se desfigurou foi muito... e eu não tô querendo falar bem de mim, não. Enfim, isso pode soar muito mal, mas enfim, eu já tô aqui com 10 minutos de vídeo, não vou apagar isso aqui, não. Muito da derrocada dela foi pelo fato de eu ter saído. E não que eu fosse fodarasco, né? Eu nem era o líder do negócio, né? O Quilo tinha 4 donos. Eu era o empresário que só respondia pela parte de shows. Mas como eu percebi que tinha alguns problemas ali hierárquicos, né?
eu comecei de alguma maneira, não como um presidente, mas como um primeiro-ministro. Eu comecei a agir nos bastidores para que eu conseguisse manter todo mundo focado no mesmo objetivo. O objetivo era, meu irmão, fazer o show dessa semana, produzir o melhor álbum, né? Fazer o melhor trabalho. Então eu fazia muito esse trabalho, muito mais do que o meu trabalho técnico, né? Meu trabalho profissional mesmo. Grande parte do meu trabalho era um trabalho psicológico e político. E isso é fundamental numa organização e o líder tem que fazer isso. Então, tem relatos aí, né? Você pega relatos aí na internet do funkeiro, meu amigo, meu irmão, funkeiro dando um relato, né? Mostrando que na época que ele tava lá no Aquilo, ele ligava pra mim e eu ia lá e resolvia o problema dele, entendeu? Servia as pessoas, né? Servia os meus artistas, fazia deles se sentirem queridos, amados, respeitados, ouvidos. Fiz isso com todos eles, né? Com todos mesmo. Então, a partir do momento que eu decidi sair, eu saí por N razões, essa figura meio que se perdeu. E naturalmente, quando não tem alguém fazendo essa gestão de pessoas, alguém que saiba fazer isso, vai começar a dar choque demais. Já vinha dando bastante choque, mas eu acho que na hora que eu saio, nunca é um fator só, né? Tô sendo muito prepotente. São várias coisas, mas com certeza essa é uma peça fundamental, uma peça que mantinha a unidade das pessoas. Então, o problema pode ser na falta de hierarquia. O problema pode ser também que a pessoa que é a líder não sabe ser líder. E aí, cara, tá tudo bem também, entendeu? Só que a pessoa tem que ter a noção que não sabe e passar para alguém, né? Ou seus liderados entenderem também que não serve e plantear uma mudança. Mas esse também é um problema muito clássico, tá? O cara que é o líder não sabe ser líder. Ele confunde isso daí com simplesmente ser mais foda do que os outros, né? Começa a se sentir melhor do que os outros e esse é o caminho para a derrocata de qualquer coletivo, de qualquer empresa, tá bom? Terceiro e último motivo para um coletivo acabar ainda dentro da hierarquia, tá? Você vai ver que é tudo sobre hierarquia, tudo sobre ordem. Se você quiser outra palavra, é ordem. A falta de ordem, o líder não sabe ser líder e também tem um outro fator, que é os liderados não sabem ser liderados. Não é todo mundo que sabe ser funcionário. Não é todo mundo que sabe ser liderado. Existem pessoas, e aí, cara, a gente está falando de um universo de artistas, tá? O artista, ele naturalmente ele tem um ego acima de um ser humano normal, vamos colocar assim, né? Por ele ouvir muito que ele é foda, que ele é gênio, ele começa, às vezes, por mais que ele não caia nessa, tá? Um pouquinho dele começa a acreditar naquilo. Então ele tem um ego um pouquinho mais elevado, ele tem a coisa do que o pessoal gosta de chamar do estrelismo, né? Então nesse ambiente de estrelismo e de ego alto, o que acontece é alguns artistas não sabem ser liderados e não respeitam a liderança. Mesmo que o cara saiba ser um líder, eles vão boicotá-lo cada vez mais. Eles não vão aceitar, né, as questões, eles vão questionar a todo momento, eles vão fazer birra, né, eles vão se sentir diminuídos por ter alguém líder, porque no final do dia isso é um problema de inveja também, né? Você olha um outro que é artista igual a você e você vê ele líder e você não aceita que ele seja líder e você não, né? No final do dia, isso é um problema de inveja, mas que eu coloquei aqui no campo de que não sabem ser liderados. Tem muito isso, cara. É uma grande virtude um artista ou qualquer ser humano saber ser liderado, né? Saber ser obediente, né? E aqui eu não estou dizendo uma obediência cega, onde você vai entregar a tua vida na mão do outro, mas aquela obediência que, cara, mesmo quando você está um pouquinho contrariado, você fala, cara, beleza, eu vou fazer porque eu confio nessa pessoa, né? Eu confio nessa pessoa. Então, no final do dia, são 3 problemas clássicos de coletivos, e aqui eu dei o exemplo da 1kg que eu vivi, e o exemplo do Covil também, que eu vivi, eu também vi isso acontecendo. Pô, você imagina, o Covil tinha o Leal, o VND, o Puma, que depois, pô, já estava na época ali, mas depois estourou com o Febre 90, que é um fenômeno aí, muito irado, inclusive, muito feliz pelo Puma disso. VND, Leal, Puma, Brito, Tarsis, Tóquio DK, todos eram do mesmo lugar. E aí, meu irmão, começou a dar problema ali, também por N fatores, mas com certeza dentro desse local aí, entendeu? Não ter uma hierarquia clara. Esse é um problema, inclusive, que eu falei pra eles na época, que abrindo também um bastidor. Eu falei, olha, se não tiver um líder aqui, isso aqui vai dar merda, tá? Tem que ter um líder. Quem é o 01? Não se conseguia achar. Então, problema de falta de ordem. Às vezes o problema tá na pessoa que tá liderando, não sabe liderar. Também é um problema sério. E por último, as pessoas que estão sendo lideradas não aceitam ser lideradas porque o ego delas é muito grande e isso não permite elas. Esses são os 3 problemas clássicos. Se você
imagina que tem um outro problema, você me avisa aí, porque eu tô há anos pensando nisso e são os 3 que eu consegui, os 3 motivos que conseguem fazer com que um coletivo acabe. Outro adendo aqui, né? Esse é um motivo pelo qual qualquer movimento coletivista não funciona, né? Qualquer movimento coletivista não funciona pelo mesmo motivo, porque ou não vai ter hierarquia, e isso não existe organização sem hierarquia, ou o líder não vai saber ser liderado, né? Ou o líder não vai saber liderar, ou os liderados não vão saber serem liderados. Então, a grande ideia do comunismo, por exemplo, porque o comunismo é uma coisa belíssima, né? Utopicamente falando, porque ela vem dessa ideia do coletivo. Todo mundo quer viver num coletivo, maneiro, todo mundo quer e é real. Só que na prática, na hora que isso acontece, beleza, o comunismo é lindo, foi implementado, porra, o Stalin assume o poder, mata 40 milhões de pessoas, porra, não dá, né? E tantos outros casos, né, de comunismo que, inclusive, meus amigos comunistas, tá? Eu tenho vários amigos comunistas que falam, não, foi implementado da maneira errada, né? E sempre vai ser implementado da maneira errada, porque isso está no cerne do ser humano, né? Nós temos uma dificuldade muito grande de liderar ou de sermos liderados e pressupõe uma ordem. Beleza? E aí para isso você tem que ter, enfim, um outro motivo aqui, você tem que ter vários gatilhos e procedimentos para poder impedir que o caos aconteça. Tem um livro maravilhoso, fica aqui de recomendação para você, que é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Ele é muito famoso pelo livro 1984, mas ele tem esse outro livro também, que é gigantesco, chamado A Revolução dos Bichos, um livro muito fácil de ler, curtinho. Eu super recomendo para você entender essa questão do coletivo, como que isso dá merda no final do dia, tá? Então, se não tiver uma ordem muito clara, vai dar merda sempre, como sempre dá aqui na música. Eu trouxe vários exemplos disso. Lá nesse livro tem uma frase, que ele fala assim, nós todos somos iguais, mas uns são mais iguais do que os outros, né? Essa ideia, né? Assim, somos todos artistas, mas tem uns que são, né, mais iguais do que os outros, assim, tem uns que estão um pouquinho acima, e isso é um problema sério, porque se na gênese do movimento éramos todos iguais, vai dar merda quando isso acontecer. Então, para você criar um coletivo, ele dar certo, na gênese do nascimento do coletivo tem que ter uma série de fatores que vão guiar aquela organização para que ela não caia nesse erro clássico, beleza? No próximo vídeo aqui no canal, eu prometo, eu vou explicar por que apesar disso tudo, de eu mostrar aqui nesse vídeo por que os coletivos fracassam, eu vou mostrar que um coletivo é a melhor coisa que pode acontecer na carreira de um artista que está começando. Então, se você é um artista que está começando, saiba, viver num coletivo, né, viver a experiência de um coletivo é a melhor coisa para tua carreira, cara. E eu viveria tudo que eu vivi, todos os coletivos que eu participei, e tenho certeza que aqueles membros dos outros coletivos que eu citei aqui viveriam tudo de novo, porque é fundamental na forja do teu caráter, na tua identidade artística, né, e até no teu caráter não só artístico como humano também. Mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo, beleza? Se inscreve aí no canal, o vídeo ficou um pouco mais longo do que o habitual, mas você entende que é um tema denso, com várias celemas, que eu tenho que ocultar uma coisa ali, que eu não posso sair falando, né, aos cotovelos, coisas privadas, apesar de eu revelar uma coisa ou outra ali, e tentar dar uma ideia geral para vocês do porquê que os coletivos fracassam. Se inscreve no canal e até a próxima, tamo junto, valeu!